Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que eu venho estudando ao longo desta semana de maneira mais intensa, aprendendo muito mais do que eu já aprendi, e eu tenho certeza que eu tenho muito mais ainda para aprender a respeito desse tema, que é o cuidado com as palavras, o poder da comunicação, o cuidado em escolher as palavras quando você for se comunicar com as pessoas. Inclusive, eu tenho estudado sobre a comunicação não verbal, que é chamado aqui, eu tinha anotado, que é a linguagem corporal. Eu tinha esquecido aqui, a linguagem corporal. Mas hoje eu quero falar sobre as palavras que a gente diz, as palavras que a gente solta, as palavras que a gente fala, que criam atmosferas, e muitas delas podem ser atmosferas destruidoras, atmosferas agressivas, atmosferas constrangedoras, e que mais tarde pode gerar um arrependimento, se gerar arrependimento. Eu, durante a minha fase escolar, eu tinha uma pessoa, uma colega, uma amiga da época, onde eu tirava o sarro dela de todas as maneiras que eu podia. Ou era a roupa que ela estava vestindo, ou era a cor do batom que ela usava, ou era a cor do esmalte que ela pintava as unhas, ou era a cor da pele, por ela ser muito branquinha. E isso a gente estava, ela tem a mesma idade que eu, a gente estava na fase de uns 12, 13, 14 anos mais ou menos. Então eu não era nenhuma criancinha que fala sem pensar, né? Digamos assim, que não tinha um raciocínio das palavras. Eu escolhi seguir o modelo do ambiente em que eu vivia. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Eu vivi num ambiente, eu fui criada num ambiente altamente tóxico nas palavras, altamente um ambiente de muito escárnio, de muito deboche, onde a gente, quando criança, era muito rotulado. E eu já falei, especialmente pelas pessoas que eram os meus responsáveis, que tinham de me proteger. Eu acho assim que a gente precisa proteger os nossos filhos, a gente precisa ensiná-los, a gente precisa prepará-los, né, para viver neste mundo mal, mas a gente não pode agredir os nossos filhos com as palavras. E eu cresci num ambiente, eu fui criada num ambiente altamente tóxico nas palavras, muito agressivo, muito agressivo. E eu digo assim, a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade, eu escolhi seguir este padrão até, é muito triste dizer, mas até cerca de 10, 12 anos atrás, era o padrão que eu seguia para mim. Eu rotulava muitas pessoas, eu apelidava muitas pessoas, o que hoje, né, seria, eu acredito que é o bullying, né, de hoje em dia, mas que na época a gente não sofria, não acusava, né, digamos assim, a gente não denunciava, não é acusava, a gente não denunciava as pessoas que faziam isso com a gente, né, e pessoas que eram para me proteger, que eram para cuidar de mim, eram aquelas que me rotulavam, que debochavam, que me machucavam muito. Mas na época, como este era o padrão ambiente que eu vivia, então para mim aquilo era o normal, aquilo para mim era o correto. Por isso que eu tenho estudado muito sobre isso, e essa semana é o que eu tenho ouvido bastante. Cuidado com a maneira como você conversa com seus filhos, cuidado com a maneira que você chama a atenção dos seus filhos, que você disciplina os seus filhos, que você corrige os seus filhos. Muito cuidado, porque podem gerar feridas na alma deles.
feridas na mente, no coração deles, que mais tarde essas feridas podem te afastar, né? Ou afastar os seus filhos de você. Eu digo isso por mim, tá? E essa pessoa, né? Essa amiga da época que eu rotulava ou que eu debochava ou que eu tirava o sarro, né? Digamos assim. Ela ria, ela não entendia, assim como eu também achava aquilo normal, mas quando o Espírito Santo me trouxe a consciência desse fato em especial, eu fiquei durante um tempo remoendo isso no meu coração. Veio muito sentimento de culpa, veio muito remorso, veio muito sentimento dolorido aqui dentro, imaginando não exatamente a mim, porque eu vivi muito isso e achava que era o normal, mas imaginando se fosse o meu filho, sabe, alguém rotulá-lo, alguém ficar debochando dele, ou porque ele é muito magro, ou porque ele veste determinada roupa, ou porque ele penteia o cabelo de determinada forma. Então, é algo que o Senhor trouxe ao meu coração, é algo que o Senhor trabalhou muito comigo para eu fui perdoada por Deus, mas para eu me perdoar, levou um tempo, eu precisei entender muita coisa para eu chegar ao ponto de me perdoar. E uma das provas é eu conseguir falar isso, me abrir aqui para vocês, de uma maneira para que inspirem vocês a não agirem assim. Cuidado com as palavras que vocês dizem, cuidado com as brincadeiras de mau gosto, cuidado com os deboches, cuidado com o escárnio, cuidado com as palavras em forma de brincadeira que vocês fazem e que fazem com vocês. Ensinem seus filhos a não serem assim, sobretudo no ambiente escolar, que é onde normalmente eles passam a maior parte do tempo deles, né, ao longo do dia, ao longo da semana. Normalmente é o ambiente escolar, né? Quem tem filhos aí que estão estudando no ensino fundamental ou no ensino médio, que é o caso do meu filho, do Lucas, eu sempre tenho orientado ele, cuidado com as brincadeiras que fazem com você e cuidado com as brincadeiras que você faz com os seus colegas. Inclusive, eu falo para ele assim, evita brincar com seus colegas, evita, porque às vezes a gente pode dizer algo ali no auge da brincadeira, no auge das risadas, no auge das emoções, a gente pode dizer algo que venha abrir uma ferida no coração, né, dessa pessoa. E eu falo muito para o Lucas também, lembra que você é cristão, lembra que você representa a Cristo onde você estiver, lembra que você, se você diz que você é crente, que você é cristão, que você segue a Cristo, qual é a imagem de Cristo que você está passando para as pessoas? E foi isso o que o Senhor trabalhou muito no meu coração nessa questão, né? Quem eu sou hoje em Cristo? Como que se eu digo que eu sou embaixadora de Cristo, que a palavra dele diz que eu sou, se eu digo que eu sou salva, que eu sou restaurada, lavada no sangue do Cordeiro, que eu sou embaixadora de Cristo, representante de Cristo, que eu sou uma mulher cristã, que eu sou uma mulher do reino, que eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, como que eu estou passando essa imagem que eu falo aqui que eu sou cristã para as pessoas ao meu redor, né? No meu ambiente, como que eu estou me comportando com as pessoas. Então, nos atentando muito no cuidado das palavras, eu tenho postado ao longo dessa semana nos meus stories e também nas postagens das minhas redes sociais, versículos bíblicos e sempre um desafio
um desafio prático, um desafio simples, porém um desafio intenso, profundo, para que a gente possa se aproximar mais do Senhor, para que a gente possa entender mais da palavra de Deus e praticar o que Ele nos ensina. Então, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as palavras, né? Palavras criam atmosferas e que essas atmosferas sejam de um futuro promissor, de um futuro cheio de prosperidade espiritual, prosperidade emocional, até mesmo a prosperidade financeira, né? Quais são as palavras que a gente está declarando na nossa vida, na nossa casa, né? Para a nossa família. Um tempo atrás eu postei aqui, eu tinha acordado de madrugada naquele dia em especial e eu fiz uma postagem super rápida de menos de 1 minuto, declarando palavras sobre o nosso lar para aquele dia, e era cerca de 4h40, 4h50 da manhã. Então, busque palavras que edificam a vida daqueles que estão ouvindo. Busque palavras que constroem vida, que constroem coisas boas, boas amizades, boas conexões, né? Diga palavras que levam graça, palavras de cura, palavras que vão dar ânimo ao outro, né? Então, cuide das suas palavras, ore, vigie as suas palavras, peça a Deus para te capacitar. Se você não tiver, não se sentir à vontade, não estiver bem consigo mesma para dizer algo de bom, então é melhor silenciar, fique quietinha. Mas ore a Deus, peça a Ele que cuide das suas palavras e vigie o que você vai dizer, sobretudo no seu ambiente, no seu núcleo familiar, no seu ambiente aí da sua casa, né? No ambiente também onde você trabalha, onde você passa a maior parte do seu tempo, né? No escritório, no ambiente escolar, né? Onde você tiver ali pessoas ao seu redor, cuide das palavras, constrói pontes que edificam, constrói amizades saudáveis, constrói conexões, né? Se junte com pessoas que vão te ajudar, que vão te elevar, como eu gosto de dizer e que eu tenho aprendido muito, pessoas que vão nos puxar, né, para o próximo nível, né, para um nível mais próspero que a gente está no momento, né? Então, cuidado, não perca a oportunidade de dizer coisas boas para quem estiver ao seu redor. Que você tenha um dia lindo, maravilhoso, cheio de bênção, cheio de vitória. Fique com Deus.